Então, começar agradecendo aí primeiro. Aê, agora estamos te vendo. Boa, bem-vindo, Cleverson. Obrigado aí O, por participar também, por entrar aqui para bater um papo com a gente. Então, agradecer todo mundo aí que está presente. Então, Cleverson, aqui é o pessoal que faz parte da dinâmica Café da Comunidade, que nessa edição a gente usou 3 nanolotes seus, né? Então, no mês passado, a gente torrou o Geisha, né? O perfil frutas vermelhas, o perfil frutas amarelas, e mandamos para eles, ainda numa torra inicial de amostra. Não, a ideia não era a melhor torra possível, para eles avaliarem, e a gente fez, né, um cupping ao vivo, provamos os cafés, rolou bastante discussão ali de qual seria o café escolhido para voltar agora na segunda fase. A gente até chegou até um empate, eu tive que prorrogar aí a votação. O grupo se dividiu bastante, tá? Teve uma partezinha que gostou do roxo, teve a parte que na verdade foi a que empatou, que queria ver o amarelo, ver como que ele iria se desenvolver na segunda rodada, e a galera que gostou do Geisha, que no fim foi o é, campeão e voltou agora na segunda rodada, e esse Geisha realmente está excepcional. E aí, enfim, estamos agora provando 3 torres diferentes desse Geisha, e queríamos bater um papo contigo para conhecer um pouco mais da sua história, né? Então, acho que a primeira pergunta é você contar um pouquinho do Cleverson, da sua propriedade aí, como que é a sua história no mundo do café e como que você veio para o café especial. Meu pai é família produtora já, meu avô produzia café, bem pouco, aí acabou passando essa herança de como produtor para meu pai, e aí eles mexiam com commodity numa região que hoje é Cristina, é muito propícia para café especial, pela altitude e pelo clima. Aí em 2016 eu já estava com uma certa idade já de começar a trabalhar. Aí eu peguei e falei pro meu pai, por que não produzir especial, né? Porque aqui a gente tem uma atitude legal e tentar valorizar um pouco mais o produto que a gente tem. Porque a gente está numa região legal, eu acho que cabe a gente tentar. E aí a gente começou, eu comecei a trabalhar também essa parte de prova e aprender a degustar café. E a gente começou foi acho que em 2016, já foi uma seletiva que a gente fez do Catuai e acabou classificando no Campelfex e a gente ficou em segundo colocado. Então ele ficou, como se diz, ele viu que a gente tinha um potencial de produzir um café legal e aí ele animou também com isso, né? Porque na época foi leilão, vendeu bem vendido, sabe, esse café. E um ano antes ele tinha pedido nesse sítio que a gente produziu esse Catuai pontuado, ele vendia o sítio inteiro para um primo dele por R$ 70.000 na época. Aí, nesse mesmo sítio, a gente fez em 6 sacas, 80 mil no leilão. Aí era Nossa, praticamente o valor do sítio em 6 sacas de café. Aí nossa, ele, como se diz, acabou, né, ajudando muito, porque na época ele estava bastante apertado, com dívida até que ele tinha comprado um outro terreno, então ele estava querendo vender esse um que hoje a gente produz especial para pagar um maior que ele tem de commodity. Aí acabou que o resultado foi tão bom. Agora hoje ele não ama quer esse saber de sítio, outra coisa. não quer saber de outra coisa. Para ele é o xodó hoje. Entendi. Mas aí a E, família animou, né, no especial, e aí a gente foi se sim. estruturando, né, terreiro e o pós-colheita. E aí hoje já estamos tentando partir para umas variedades mais exóticas. Legal. E logo no primeiro ano vocês já pegaram o segundo lugar, foi isso? Ou eu entendi errado? Foi logo no primeiro ano. É, quando tudo Engraçado, era mato, hein? Que era 2016, eu é, tava tomando pilão, sei lá. Nessa é, época e tava feliz. essa época foi a época que eu comecei a degustar. Eu disse assim, dei sorte também de conseguir trabalhar na cooperativa, pegar uma experiência, sabe, de pós-colheita. E aí foi muito bom, uma época muito boa para eu aproveitei bem para aprender e ajudar ele também, né, até para poder passar a tocar o sítio, assim, posteriormente, dar continuidade, né, no trabalho da família. Sim. Né? Mas nessa época você não fazia ainda fermentação ou já tinha começado essas coisas? Não, na época, assim, eu fazia seletiva e o café, assim, na época, pregava-se que o café tinha que ser 100% seletiva, chegar, secar, trazer no mesmo dia e secar no terreiro, bem fininho, em camada fina,
assim, não se aceitava, né, um café fermentado igual é a aceitação de hoje, né? Era Uhum. bem Sim. diferente. E eu lembro que quando eu comecei a tomar, já em 2021, 22, ainda já tinha fermentado no mercado, né? A gente começou a ver o crescimento de cafés fermentados, mas era aquela coisa bem caju, assim, bem É. maduro, quase passada, etc. As pessoas ainda não tinham tanto controle como é hoje, assim. Hoje o fermentado é refinadíssimo, né? É refinado, é muito, assim, muito bem feito, muito bem elaborado as fermentações, diferente daquela época, né? Eu É, comecei a fermentar em 2017, que aí eu gostei tanto do especial, já entrei tanto que eu comecei a pesquisar, né? Eu vi que Colômbia fermentava, eu fiquei louco, falei, vou fazer também. vamos puxar aqui É, já a próxima pergunta que eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Do seu sítio já saíram muitos lotes espetaculares. Café de Sebastião, clássico da Host, que sempre aparece, os sempre seus que a gente aparece. tomou aqui, e com sensoriais bem incomuns, né? Tem algum segredo? Eu sei a resposta, mas vou deixar você contar. Então eu procuro sempre tentar fazer um processo diferente ano após ano e tentar ter um controle maior para eu tentar ter variedade de perfis diferentes. Então, hoje na fazenda, a gente já consegue isolar leveduras de talhões melhores e aplicar para tentar dar um direcionamento para esse perfil. Então, muitas vezes funciona. Se você tiver uma matéria-prima boa, um café maduro, que dê as condições e um controle bom para você poder tentar levar esse perfil para o lado que você quer, por exemplo, frutas vermelhas. O frutas vermelhas eu tenho todo ano porque é uma fermentação que eu já tenho um controle assim bem já bem validado, sabe, do processo. Então facilita bastante isso. Aí o segredo eu acho que está em experimentar coisas novas, né? Tentar mapear isso também, porque não adianta assim a gente fazer um processo um ano e não conseguir reproduzir nas próximas safras. Então eu acho que tem que ser bem assim, bem anotado Metó- e bem controlado e metódico. Metódico, né? Também, assim, tem que repetir, tem que fazer o protocolo, tem que seguir as anotações, As né? anotações e ser meio que um Sim. cientista ali também, né? Porque o café exige um pouco disso Você falou de capturar as cepas, né, para aproveitar e para fazer de novo. aproveitar. Como funciona isso, mais ou menos, de forma resumida? Então, a gente tira da própria casca do café, é um jeito, que o café já tem uma carga de microbiota, então basicamente você vai matar o que tem de ruim e deixar o que tem de bom. Por exemplo, lactobacillus é bom. Você mata o restante e deixa só lactobacillus. Só que aí depois você tem que ter um controle maior, porque quando o café vem, ele vem com essa microbiota, você tem que dar tipo um reset, mata tudo a microbiota que tem, e você coloca só o lactobacillus para fermentar. Aí costuma puxar notas de vinho, fruta vermelha, vai bem essa parte, sabe, que costuma aparecer. Até eu acho que vocês trabalharam com uma fermentação láctea, eu acho que, se não me engano, no primeiro ano, né, que era bem Sim, esse foi perfil. o café, foi o Seleção Astral número 1. Seleção Foi um astral, café sim. que a gente comprou junto com o Cabeça, É, que era uma fermentação láctica clássica, assim, eu diria, né? Café tomava graviola, maracujá também, uma coisa meio chiclete, mas é, ia Foi para incrível essa. aquele café. era bem Está uma na minha salada de memória, viu, frutas. aquele café. Um dos melhores aí que eu já tomei do Brasil. Ó, que honra. Uma outra pergunta também que eu ia fazer, conecta, na verdade, eu vou dar um passinho atrás. Você falou que começou no especial 2016. Como que você ficou sabendo que existia um jeito diferente de fazer café para conseguir qualidade melhor e preço melhor? Então, eu comecei a participar de curso, eu me interessava muito por degustação. Então, eu comecei a participar de curso de degustação e aí vi as diferenças do café, por exemplo, um commodity um, vamos colocar um especial de entrada, já era muito, muito diferente. E aí Uhum. eu comecei a provar que na região já tinha alguns produtores, assim, principalmente no Carmo de Minas, que já trabalhavam com especial. E Verdade. aí a gente vendia na cooperativa, a gente vendia em esquina, que aqui tinha muito, que fala praça, sabe? Aqui costuma falar praça, que são compradores assim de porta, sabe? Vai na fazenda, vai na máquina. E assim, sempre elogiavam o café do meu pai. E assim, já tinha tendência pela altitude de ser um café bom. E aí, como se diz, quando eu aprendi a degustar e fui trabalhar na cooperativa,
Aí eu peguei e direcionei todo o café que ele vendia na praça para a cooperativa. E aí lá eu tive experiência de provar com outros provadores, assim, a gente acabou vendo assim que tinha uma certa diferença, sabe, no café, e aí eu falei, aí eu animei, falei, vamos trabalhar esse café, tentar melhorar ainda mais, né? Legal, bem Eu bacana. acho legal também que, falando em 2016, agora completa 10 anos dessa sua jornada, né? Verdade. 2016, acho que Bem assim, lembrada. é um exemplo muito, muito ilustrativo aí da evolução do cenário do café especial, né? Você acompanhou quase que tudo, né? Como É, é que tem acontecido aí nesses últimos anos. foi tudo mudando, né? Porque antigamente falava que especial, natural mesmo, o pessoal nem considerava muito, era descascado, nosso café tinha que ser limpo, tinha que ser doce, e é isso. É igual a América Central, né? Hoje você pega cafés, até a América Central, a própria América Central está tentando fazer natural, né? Lá, apesar da dificuldade, sai um natural muito top de lá também. E, assim, eu acho que aqui na Mantiqueira deu um pontapé para os naturais, né? Porque aqui os naturais são o carro-chefe aqui, né? Principalmente aqui da cidade de Cristina. É o carro-chefe natural. Aí o fermentado também, tá saindo muito fermentado bom. Eu acho engraçado, eu assisti recentemente uma live como essa aqui, entrevistando um produtor bem famoso lá do Panamá, da Fazenda Lamastos. Sei. E ele falando sobre que queria produzir naturais porque o mercado pedia para ele cada vez mais cafés naturais bem vinhosos. Aí eu fiquei, meu Deus, a gente aqui está querendo fugir do café fermentado vinhoso e a galera lá quer o vinhoso, né? Que é o E é o diferente, né? Em 2016, até esse café da gente que ganhou, a gente colhe muito tardio. Foi até assim, um café que veio, tava chovendo demais, a gente deixou na estufa, e aí, para não molhar, ele acabou ficando um pouco grosso na estufa. Aí, no cupping final da mesa de natural, ele deu vinho, nota de frutas vermelhas. Provavelmente esse café fermentou meio que espontâneo. Aí acabou classificando bem. Sim. Mas Boa. conta pra gente também um pouco da história do Geisha, né? Desse lote que a gente recebeu e trabalhou com ele. Eu já conversei com você um pouco sobre o processamento desse lote, mas acho que vai ser bem curioso para você contar aí essa história pro pessoal. Então, o E da onde Geisha. veio esse grão também, né? Porque Geisha a gente sabe que é uma variedade que não é nativa aqui, né? Hoje em dia já dá, É, acho que nem se aplica tanto, mas enfim, você deve ter pego ela há bastante tempo atrás. Como foi a história também para conseguir esse grão? eu tinha um guiche que eu ganhei, né? Que é da Colômbia, que veio. Aí ele não bebia bem. Aí eu falei, mas se o guiche para mim tem que ser floral, eu acho que esse guiche meu não deve ser semente boa. Aí eu tentei com um amigo meu no Panamá. Aí enviava, perdia a semente na alfândega. Aí eu falei, eu vou ter que ver o que que eu faço para tentar trazer esse trem. Aí um amigo meu viajou para lá, eu falei para lá, vê se consegue trazer umas 5 sementinhas aí. Acabou que ele trouxe um pacote com 500 gramas de semente do Panamá. Aí eu peguei essa semente e eu mesmo levei no viveiro, peguei e fiz a muda, deu na época 3.000 plantas. Aí eu peguei e plantei essas 3.000 primeiras. Só que aí não era adaptado aqui no Brasil, foi morrendo e eu fui replantando, morrendo, replantando. Até que chegou com 5 anos eu consegui formar uma lavoura que já foi a primeira safra, ela deve ter dado uns 30 quilos de café. Eu fiz tudo em processo, fiz 22 processos diferentes nele para tentar chegar o Nossa, que que eu ia fazer no 22, próximo caramba. ano. Aí o ano safra mesmo, que teve uma quantidade disponível para venda, foi o ano passado. Foi que vocês pegaram, foi o primeiro ano dele. Legal. E aí o processo desse café, ele é uma liga, né? Um natural e um fermentado. Sim. Aí a fermentação dele, eu cheguei, né? Praticamente colhi ele no mesmo dia, tudo seletiva. Aí eu trouxe ele, né? Ali para o pátio meu de secagem. Aí a metade desse lote eu fermentei. Foi para o barril, né? Para a bomba de 200 litros. E aí eu dei o reset nele, né? Matei o que tinha de levedura ruim. E eu apliquei só lactobacilos. Aí eu fermentei ele, e se eu não me engano, foi 60 horas. E é submerso, Cleverson, na Não, bombom?
Esse não. Esse eu pulverizei ele com o lactobacillus e aí levei pro tanque. Uma fermentação a seco, né? Foi. Legal. E aí depois eu blendei ele com o natural dele próprio, né? A outra metade dele natural, eu vim e blendei. Aí eu cheguei nesse lote. Eu, Tem eu, aquele. provei, Interessante. eu provei aquele que o Cabeça trouxe, acho que foi, assim, pouquíssimos quilos, acho que foi a primeira panha. Foi, Lá em julho do ano passado. Que foi. até o Reginaldo estragou o café, torrou não sei o Ah, esse Oh, foi o famoso. é. Nossa, que dó. Mas, assim, eu lembro da primeira vez que o Cabeça fez lá pra gente, era perfil de América Central total, assim, era muito floral, absurdo, com a fruta Era. limpíssima, era fantástico, assim, eu acho que esse café tá o perfil clássico do que um geisha é pra ser, né? Tem muito É. geisha por aí no Brasil que não tem, de geisha não tem nada. Não tem. Eu peguei vários guichês, assim, que eu provo também, eu presto serviço para bastante produtor daqui. E antigamente espalharam uma semente aqui, que não é, que assim, na minha opinião, não é o guicha, né? Até por isso que despertei o interesse de eu tentar trazer direto, né, do Panamá, porque eu consegui uma semente que eu tinha certeza que era guicha. Porque as que tava rodando aqui bebia muito chocolate, caramelo. Eu falei, mas não é perfil, né, que mesmo não tendo altitude que a América Central tem, assim, aproximar de um guicha de lá, a gente tem que ter pelo menos o início ali das notas Sim. florais, né? Aí acabou que eu consegui trazer esse e adaptou bem. Agora tá bem adaptado, a planta já tá com um bom tamanho, e eu acho E que uma coisa legal de perceber é o formato do grão também, porque é, ele é naquele formato clássico, que quem conhece geisha sabe, pontudo, mais estreito, mais redondinho. O geisha clássico, ele tem um formato, né, assim, tem. muito reconhecível, né? E tem Esse muito é um geisha bom por ponto aí que não até. tem nada a ver. Não, É um é bom bem ponto para o redondo, pessoal da parece um, dinâmica, que talvez não tenha essa informação. Não lembro se nesse é, grupo a gente chegou a falar, mas é algo a se observar, tá? Se vocês ainda tiverem aí os 3 cafés da primeira rodada, façam a comparação, dá para ver que realmente o Geisha ele é um pouco mais oval, vai, digamos assim, mais pontudinho. Então é um bom jeito é, também de detectar Geishas para pelo menos não ser enganado. comparado com o arara, por exemplo, é muito diferente. O arara ele é bem redondo, é um grão bem redondo. O guixe ele já é bem pontudo, ele estica assim, né? Sim. Boa, bacana. E qual você acha que é o maior desafio hoje para o café especial no Brasil e também que tendências que você vê aí para os próximos anos? Eu acho que mão de obra é o desafio, porque assim, cada vez tem menos mão de obra, e eu acho que isso em todo o país é a mesma, pelo que eu escutei de outros produtores, assim, a mesma história. Assim, o pessoal não quer trabalhar, né, na roça, o pessoal opta por ir para a cidade, então teve essa migração e aí acabou afetando o campo. E aí o Uhum. especial, ele exige um pouco mais de mão de obra, porque você tem que colher maduro, você tem que trazer, tem toda a mão de obra do pátio de secagem. Então ele é um café mais trabalhoso. Eu acho assim que fazendo as grandes igual errado, vai colher na máquina e você consegue, com fermentação, melhorar, é mais fácil. Agora, fazenda tradicional, que igual a gente aqui, que é 45 graus, difícil de parar em pé na lavoura, você não consegue mão de obra fácil. Então, eu acho que Sim, isso é o gargalo e vai dificultar sim. bastante. Cada vez vai ficar mais escasso e mais difícil. O Cabeça até contou uma vez que subiu lá no lote que você mandou a foto, né? Aquela foto que a gente colocou no card, é um canto bem alto na sua propriedade, né? Lá E é, seu pai caiu lá, de bunda abaixo, é, lá de é, tão íngreme. sempre acontece, porque o trem lá é feio, Sim. E é por isso que acaba que no especial, né, a gente tem muita colheita manual, né, porque não tem manual, como colocar maquinário lá, né? E isso encarece, né, dificulta a produção de certa a forma. Mas é também o que produção. deixa especial, né, e que garante que talvez até grandes indústrias dificilmente vão conseguir botar no mercado um produto com a mesma qualidade que o seu café, porque eles não vão conseguir fazer isso em larga escala. Isso. Esse é um diferencial que o pequeno tem, né? Sim. Agora, uma E aí, tendência. Pode falar. isso que eu ia perguntar, e de tendências para o mercado, o que você Agora, enxerga? uma tendência que eu tô vendo até que saiu na Colômbia é cofermentação. Eu, particularmente, eu acho que mata o terroir, mas, porém, tem consumidor para isso.
Sim. Então entra naquela, co-fermentação é bom ou não é? Na minha opinião, para mim, eu não gosto. Mas eu não sou contra porque se tem consumidor, né? Mas Uhum. assim, isso acho que vai acabar virando uma tendência para frente, pelo que eu tô vendo. Porque assim, a experiência que eu tive é que tem gente que paga para isso e paga bem, entendeu? Então, Paga muito. paga muito. E a Eu gente assim, tem visto até agora uma discussão entre torrefações e rótulos, né, de produtos que antes falavam só que era co-fermentado ou fermentação experimental, avançada, essas palavras assim que não dizem nada, né? é E que hoje, genérico, né? e que hoje, porque as pessoas têm cada vez mais dito, esse café está muito artificial, esse café está com cara de ter um aditivo, etc. Tem torrefações que estão pressionando os produtores para falarem, né, os detalhes, e no final das contas tem fermentações que são com adição de saborizantes, aromatizantes, etc. Então, assim, tem co-fermentado é um termo também genérico, né? Porque você tem É, co-fermentado que só bota fruta, tem co-fermentado que bota concentrado, tem co-fermentado que bota saborizante, tem co-fermentado que bota sazon. é. Pior que é. O povo nessa parte é bem criativo. Sim. Porque o bioreator aceita qualquer coisa, né? E aí que tá. Agora eu penso isso aí, em um concurso, por exemplo, é que você pega muito fácil um co-fermentado, você consegue separar no concurso, mas assim, como que faz? Como que vai? Não sei nem te descrever assim, como que você vai pontuar um co-fermentado? Não é o café que você Sim. está vendo, né? É a fruta que está ali, então é difícil. Fazendo um paralelo aqui, né? Se a gente pensar na onda da IA também, né? É, Hoje em dia ainda a gente distingue muito bem, né? Mas o negócio pode ser que avance de uma maneira em que fique mais difícil, né? é De mais perceber. difícil. E E eu concordo muito contigo. Talvez o cofermentado seja interessante para valorizar mais um café que saiu pior. é, Tipo, então, talvez você vai ter os tops ali ainda mantendo do jeito que você faz, mas um café que deu algum problema, de repente uma cofermentação, você consegue melhorar e melhorar atender um ele, né, outro para público. ter um valor maior e atender esse outro público, né? Porque com a popularização do café a gente vai ter cada vez mais gostos e galera que, sei lá, vende coisas super artificiais que a indústria vende por aí, talvez tenha um interesse, né, em um café que seja mais saborizado, aí, digamos assim. Eu Mas já eu vou provei. pôr um contraponto nessa discussão que às vezes fazer o co-fermentado é mais caro do que não É, fazer, né? Então faz sentido você pegar um café que não está tão bom para aplicar um processo que é arriscado e mais caro, né? O que é que você acha, Cleverson, dessa realidade? então, eu não pretendo mudar o meu, eu pretendo continuar nessa linha. Eu posso, assim, talvez no outro sítio mais baixo, eu tentar fazer, assim, até para experimentar, para ver como que vai ficar. Mas, assim, o sítio meu, que tem uma altitude legal, que eu sei que eu trabalho os melhores cafés nele, eu pretendo continuar, terroir e assim, se for fazer alguma coisa de experimento com cofermentação, tentar pegar meus cafés mais baixos ali, porque eu acho que isso dá de matar também o terroir, né? Porque você não vai pegar a fruta que tá ali, então você apaga o que você tem de melhor no café também, né? Porque, por exemplo, a acidez cítrica da mantiqueira, ou o frutado, não vai ser o frutado da mantiqueira, vai ser o frutado da fruta. Sim, Então, tem que saber, eu acho que mapear bem a lavoura tua, ver o que que vale a pena você fazer, o que que não vale e seguir essa linha. sim. E nessa pegada, Cleverson, já que a gente já entendeu que você é muito voltado para o terroir e os potenciais dos seus cafés e da sua propriedade, né? O que é que a gente pode esperar de você nessa próxima safra que vai começar muito em breve? Então, nessa próxima safra, o Geisha vai estar com volume maior, então pretendo trabalhar mais ele, assim, mais processo, tentar puxar mais esse floral da variedade. E os catuais, eu tô com a carga média baixa, então eu vou ter mais espaço e mais tempo para trabalhar os catuais também. Então isso assim, acaba facilitando sabe, a vida ali no pós-colheita. Eu acho que a gente tem mais tempo para fazer coisa diferente. Então, vou tentar fazer um volume maior, sabe, de café experimental, de fermentações e de processo. E você agora tem um descascador também, um despolpador? Tenho um descascador, Ah, que assim, legal. eu já tinha um descascador faz um tempo, só que, porém, ele tava, a instalação, o formato da instalação dele não me permitia fazer volume.
Aí hoje eu mudei, dei uma reformulada no projeto e eu coloquei ele para poder fazer um volume maior, sabe, de café. Então pretendo descascar mais, até para porque esse ano a safra promete ser úmida e promete ter chuva. E meus terreiros, parte são cobertos, parte não. Então, eu pretendo talvez desmucilar a parte para poder não perder qualidade nele por causa de fermentação no terreiro. Assim, que eu não tenho controle nenhum. Sim. Aí Aí só é para uma ver se ferramenta boa. eu entendi bem, e aí até para a galera também entender bem, né? Fazendo esse processo de descascar, né? Você vai diminuir a umidade do grão, a quantidade de fruta que tem ali também, então ele vai secar mais rápido, você diminui a Isso, chance de ter uma fermentação indevida, indevida. certo? Ah, é uma ferramenta que dá para você usar ele, que você não perde qualidade. Na verdade, você agrega, às vezes, dependendo de café, e evita muito você perder o café pela umidade e o açúcar que tem ali. Sim, Porque se o clima continuar igual tá, por exemplo, eu tô entrando colhendo já, e o clima tá bem aqui, não sei aí, mas aqui tá bem nublado, bem frio. E você não consegue secar esse café. Então, ou você tem a opção de levar para o secador, né, mecânico, ou você descasca ele e leva para estufa. Então, se você levar ele para estufa, por exemplo, o honey, ou levar o natural, provavelmente vai fermentar lá dentro da estufa e vai, assim, você perde o controle. Às vezes sai um café muito bom, pode sair, mas às vezes você perde qualidade nele. sim. Então, um jeito é despolpar, desmucilar e levar ele sem a polpa. Aí você consegue manter, né? Assim, a característica, pelo menos a característica da variedade, né? E agora você pode explorar também, fazer a fermentação que você vinha fazendo, descascar e seguir a seca, né? Então, assim, Isso. você ainda pode fermentar natural, o tempo que você fazia, o protocolo que você fazia, e ter um resultado agora diferente, porque vai descascar, secar um pouco mais rápido, né? Limpar um pouco, talvez, o perfil da xícara, trazer uma coisa diferente também, É, né? a gente consegue trazer um café mais limpo, né, pro copo, um café mais equilibrado. O natural às vezes foge um pouco, né, porque às vezes, querendo ou não, o natural é mais difícil, assim, de dar certo, né? Porque o Sim. natural você tem que ter um cuidado maior e ele, como ele tem muito açúcar, então para você perder um natural é mais fácil do que você perder um descascado. O pessoal às vezes comenta, mas o descascado a semente está exposta, aí eu vou pisar, vai quebrar. Só que ele não tem açúcar praticamente nenhum, então você consegue controlar melhor essa parte. Eu acho que o que estraga o café é isso. A maioria das vezes no pós-colheita é isso. E eu já vi também um artigo do Borém falando que assim, ele fez um experimento tentando descobrir quando é que o natural tem o gosto de um natural, né? Em que momento É, da seca o natural vira um natural mesmo, né? E ele foi, assim, fazendo vários testes, descascando o café em vários momentos, e no final das contas ele percebe que o natural é ali nos 10% final da seca em coco, né? Então, isso. assim, não tem outro caminho para trazer para a xícara o sabor do natural. Tem que secar como natural mesmo. Tem que E secar como até mesmo natural. se você for secar no secador mecânico, o natural ele é muito mais sensível, né? Se você seca muito quente, muito rápido, ele vai cair a qualidade. Você tem que Vai. secar num teto de temperatura mais específico, etc. Enquanto o CD, por exemplo, ele já tolera maiores temperaturas, ele tolera um descuido, digamos assim, maior no processo, né? Tolera o natural até a gente, quando tem um volume maior que a gente vai levar direto para o secador, por exemplo, a gente deixa ele no ar frio durante uns 3 dias, a gente desidrata ele primeiro, porque aí só no ar ele vai perder umidade, então não dá que desidratar ele, ele fica até meio enrugado, sabe, a casca assim. Aí depois a gente entra com calor. A gente entra com 40 graus na fornalha, ele vai chegar, coloca ali 30 no máximo na massa do café ali. E aí a 30, o que gente. eu não entendi. 30 graus. 30 graus. Ah, Aí a tá. gente toca o resto da secagem até finalizar. Entendi. Tudo Bem até baixa temperatura no em fim. baixa temperatura. Sim. E até também para o pessoal que às vezes não tem tanto essa informação, né? E acho que é legal falar. É até por isso que a gente estava falando, né? Que a gente vê muito processamento lavado fora do país, né? Porque tem pessoal mais altitude, mais umidade, etc. Secar natural normalmente leva a essa fermentação devida, né? E aqui Leva. no Brasil, como normalmente a maior parte dos lugares não tem essa situação, né? E
é mais barato, mais fácil secar natural, a gente tem essa predominância do natural, né? Porque daí não precisa ter o equipamento, o despolpador, para fazer outros processamentos. Então, Isso. por isso que tiver muito natural aqui e muito lavado lá fora, né? Mas agora, enfim, conforme o mercado está tá melhorando, né? O perfil de consumo do brasileiro e os produtores também estão aprendendo mais, tendo mais recurso, a gente começa a ver a tendência de o pessoal fazer mais cereja descascada, até mais lavado, acho que está começando a aparecer aqui no Brasil. Um aqui que não é tão. É difícil você achar para comprar, é o Fully Washed, por exemplo, o pessoal não costuma fazer, né? Às Sim. vezes é E muito nem difícil sempre bebe encontrar um bom. tão bem, tá? A gente já provou vários, e muitas vezes o cereja descascado era melhor do que o Fully Washed. Então, acho que tem uma adaptação também que daí os próprios produtores têm que fazer aqui para aprender como tirar o melhor dele. Porque o Fully Washed, ou você faz ele via máquina, ou você faz ele fermentado depois de, tipo assim, desmucilado. Você joga no tanque d'água e dá sequência até desmucilar. Sim. E às vezes tem áreas aqui que o pessoal desmucila na máquina, fica legal. Principalmente, eu acho que eu já provei bons lá do Espírito Santo, nesse formato. Da família Desmucilou, Douro. Fala lá da família Douro, faz desmucilado. faz desmucilado. E tipo assim, ele seca esse café em 3 dias. Às vezes no terreiro, porque tem super rápido. 3 dias, 4 dias, assim. E o café Totalmente contra o que a literatura diz que é para ser o ideal, né? Uma seca de 7, 10 dias, o pessoal desmucila, que é super agressivo, né, para a estrutura do café, seca rápido, que não era para secar, e ainda dá bom. Sim. É foda. Então não tem, eu acho que não tem uma receita assim, né? O café é bom que abre essa margem, não tem uma receita de bolo. Então, às vezes o que funciona para mim não funciona para eles lá. É bem dinâmico, né? Sim. Um ponto legal que você trouxe, muita coisa. Um ponto legal que você trouxe, Danilo, para o pessoal também começar a prestar atenção geralmente naturais de fora, né, internacionais, a gente já associa aquela coisa mais funk, né? Por conta do clima ser mais úmido, você tem essa fermentação um pouco mais descontrolada, que leva a esses sabores mais exóticos, mais fermentado, uma fruta mais fermentada, enquanto aqui no Brasil os nossos naturais eu já conversei com vários profissionais lá de fora que dizem, a prova natural do Brasil parece café lavado, né? Porque a fruta ela é muito limpa, ela não é rançosa, etc., como o pessoal acha que os naturais são, né, lá fora. Eu provei alguns eu provei um bom de Ruanda um tempo atrás, mas assim, lá eu não costumo esbarrar muito lá com frutas amarelas, por exemplo, que tem aqui. Lá, talvez, assim, terroir, ou talvez até questão de o modelo de pós-colheita do produtor, Fruta costuma vir roxa, muita né? fruta roxa, morango, é bem nesse perfil. Sim. E aqui a gente consegue, no natural, você consegue trazer frutas amarelas, principalmente aqui no Mantiqueira sai muito. Sim, bem característico. Bem característico daqui. Boa. Vamos para a nossa última pergunta aqui, antes de abrir para o pessoal, ver se eles querem fazer alguma pergunta também. Já vão pensando aí, se vocês querem perguntar para o Cleverson. E a gente quer saber se tem algum nanolote secreto aí que você está guardando na mão, algum processamento experimental que vem aí pela frente. A gente pode ver na Astral ou em alguma outra torrefação em breve. Eu estou pretendendo fazer, né, experimentar um processo novo aí que a gente está vindo para essa safra. Aí vai ser no Guixa, né? Um spoiler, mas esse que é o que eu tô assim mais ansioso para fazer, né? Legal. Pode abrir para o pessoal o que vai ser ou é segredo? Segredo de mercado. Segredo de mercado. E aí, quando que a gente pode esperar uma amostra desse café para o pessoal provar? Eu acho que vai sair, se tudo der certo, em agosto. Agosto? Não tá tão longe assim, então. Achei que ia ser mais pro fim do ano. O guiche, ele tá certo, assim, ele já tá adiantado, já tô até catando, já tem a amostra de guiche, já tem, inclusive tem um Fully Washed secando, tem um honey secando, tem um natural secando, já é triagem, né, para ver o que eu vou fazer, né, nessa próxima safra dele. Aí eu já tô trabalhando nele já. Boa, então vem um gueixa explosivo aí pela frente. Queremos ele na Astral, hein? Aí tem que torcer pro clima ajudar também, né, porque
esse ano tá difícil, Desafiador. tá desafiador. A questão do clima, né, tá marcando muita chuva durante a safra, e eu tô colhendo, por exemplo, ele aqui tá difícil secar. Eu fiz o folho ácido porque eu não tava conseguindo secar o gueixa no natural, hein? Entendi. Eu tirava Interessante. ele e o gueixa tem muita mucilagem, então ele Mas você estraga ele mais fácil. você deixou ele fermentar na água até a mucilagem Isso. fragilizar? Até eu coloquei ele na água e troquei a água de 12 em 12 horas até zerar, né, a mucilagem, aí fui com ele pro termo suspenso. Legal. Vai E ser aí muito bom de provar. eu fiz um dupla fermentação, fermentei ele assim que ele chegou, fermentei seco, depois vim e fermentei ele com água. Aí eu fiz duas fermentações de 24, 48 horas, e aí eu descasquei ele agora. Deve ficar pronto também, só que só triagem também, que é uma para eu ver como é que fica. Legal. E Boa, você tem legal. outras variedades exóticas, tipo Cidra, Pink Bourbon, essas coisas, ou não? Eu tenho guiche e tenho um pouco de pacamara. Só que Ó, o pacamara é bem pouquinho. Aí eu tenho, assim, variedades convencionais, eu devo ter umas 15 diferentes. E aí eu tô trazendo laurina agora, que eu vou plantar, começar a Ó, plantar legal, ele. hein? E eu tô com San Roque para trazer, que também é uma variedade que tem muito na Costa Rica. E eu tô tentando, eu tenho também, faço, né, sementes do Bourbon rosa, mas eu acho que eu vou, eu vou passar para frente, eu não vou plantar, porque eu já tenho bastante Bourbon vermelho e tem Bourbon amarelo. E ah, eu não, devo, Cleverson, planta porque é muito diferente. Assim, O rosa o é Pink diferenciado, né? Bourbon é floral nas alturas, assim. Eu acho que vai dar Quando, muito bom aí. eu tô sem quando área, ele vem bem, eu tô com a área muito limitada para plantar, porque eu não consigo, até por falta de mão de obra, a gente não consegue expandir nenhum sítio, aí eu tô bem hum, amarrado. Aí eu tenho um gueixa amarelo, um híbrido que saiu e o pessoal me deu semente. Aí ele já tá com, ele vai para 2 anos, então ele deve produzir o ano que vem, assim, para prova, eu acho que já vem dele, produz. Mas não valeria a pena, sei lá, substituir uma lavoura dessa mais antiga, de Bourbon amarelo, por exemplo, que é uma variedade mais, né, mais comum batida, e né? tal, Mas, para trocar por um Pink Bourbon? O problema de substituir lavoura é que, assim, doenças do café antigo estão na terra e o sistema radicular dessas variedades exóticas são muito sensíveis. Aí, a hora que você planta ele, essas doenças já estão lá, assim, ele definha em vez de melhorar, então o trato é sim. muito maior para você poder formar uma lavoura que você gastar 2 anos, 3 anos, você gasta 5, 6. Então, às vezes, assim, economicamente, você trocar não compensa, principalmente aqui na região da gente, que tem uma certa incidência de nematóide, o nematóide aloja na raiz, não deixa o café comer. Aí, como o sistema radicular dele é pequeno, não é bem estruturado ainda, muito difícil você conseguir trocar. Você pode Entendi. trocar, Fora que você ia abrir mão, né, de algo que você já sabe que tá tá dando funcionando, né, certo. já É por um que é porque uma dúvida, né? esse gueixa meu é numa área que era o antigo Catuaí. Nessa área que era o antigo Catuaí, eu colhia 40 sacos, 45 sacos, cheguei a colher 50 sacas. O gueixa, nessa mesma área, ele dá 12 sacas numa safra alta, Bem entendeu? menos, né? Então, o volume, assim, ele é lógico, é um café um pouco mais caro, mas, assim, é para quem gosta, porque falar, assim, que é viável financeiramente, Sim. não é... A diferença não é de 4 vezes, né? Porque você É, me falou, fiz uma conta de cabeça aqui, é quase 4 vezes menos, né? Mas o é, preço dificilmente vai ser 4 vezes mais, né? é. Então é mais assim uma questão de, né, gostar mesmo sim e ter a variedade, porque assim, financeiramente trocar é complicado, é difícil. Sim. É bom assim, Boa. igual se a gente conseguir trocar numa variedade já resistente a nematóide, você pode até trocar. O meu irmão tá trocando uma área de Bourbon lá porque produziu demais no ano passado e aí ele morreu o pé. Praticamente a lavoura inteira, eram 2.000 pés de Bourbon, ele deu um exagero de Nossa. café lá que você não conseguia recuperar ele depois. Aí a gente está trocando no IPR 15 porque ele tem resistência a nematóide, então aí você consegue formar, assim, mais tranquilo, sabe? Sim. Agora, se for para uma variedade exótica lá, já ia levar, no mínimo, 6 anos aí para você sair com ela. Sim. É complexo. Boa. É Não sei bem. se o Matheus tem algum outro ponto. A gente pode Desculpa, passar para as Cleverson. perguntas. Eu já vi que o José Lucas levantou a mão.
Manda aí, José. Qual é a pergunta? Não, é só porque o Cleverson falou sobre a questão do nematóide. Aí, por curiosidade, tu já cogitou usar algum porta-enxerto? Aproveitar da área de fazer um porta-enxerto com a variedade nova? Não, não gostei ainda não. Eu não sei se no Arábica funcionaria muito bem, porque eu não tenho muito estudo sobre isso. Eu sei que no Conilon o pessoal faz muito, né? Porque na questão do Conilon é mais por questão reprodutiva, porque a questão da alogamia do Conilon que a gente precisa de polinização cruzada. E aí a gente não consegue propagar o Conilon por semente, porque dá muita variedade, aí fica totalmente diferente da planta-mãe, da matriz. Ah, Aí a gente entendi. trabalha muito com propagação vegetativa. É por isso que a gente usa mais Ah, a questão da enxertia porta-enxerto. Mas eu creio que funciona assim no Arábica. Vale a tentativa do teste. eu posso tentar fazer o teste. Essa área de Bourbon mesmo, eu vou erradicar ela esse ano. Eu posso tentar com o Catuai, tentar com outra variedade até exótica para eu ver se vai bem. É uma boa ideia, boa Aí observação. vem a minha pergunta que eu queria fazer já. Na tua opinião, quais são as práticas de manejo, os tratos culturais que tu acha que mais impactam na produção do café para transformar ele em café especial? Questão de adubação foliar, adubação de manutenção, poda, e questão dessa renovação de pomar também. Eu acredito que seja. A adubação tem que ser muito bem feita, né? Porque a planta precisa translocar esses nutrientes, né? A pulverização também é importante. Assim, o- a, a questão da poda, assim, você tira o broto, você dá mais força também para a maturação do café, né? Assim, deixar ele com um broto no arábico, você deixar ele com um, dois brotos, o resultado seu é melhor em qualidade de bebida, porque o café vai ter mais força para desenvolver. Quando o café está com muito broto, ele até dá uma carga alta, o café fica menor, mais fraco de peneira e, consequentemente, também de bebida. É o que a gente tem notado. Até quando produz demais aqui na nossa região, costuma beber menos. A planta acaba precisando de mais nutriente e às vezes não dá conta, né, de puxar tudo que precisa, acaba caindo bem a qualidade. O ano passado eu tive um café que, inclusive em 2024, ele foi campeão do Café Ofex junto lá com o Ronaldo Santa Luzia. Era um café da gente junto. Ele produziu demais no ano passado. Ele ficou. Ele deu 42% de peneira 16 e bebeu 85 pontos. Foi a maior nota dele. E no ano anterior, que tinha produzido pouco, foi o melhor café que a gente teve. Ele pontuou 92,35 no final do campeonato. Para contextualizar, Clevson, o José Lucas ele estuda canéfora na Legal. universidade lá em Roraima. Então ele está ligado a um projeto de pesquisa avaliando aí o início, né, ainda, José Lucas, da lavoura e tal. Porque aqui café para cá, o clima daqui é muito severo. Até quando a gente trabalha com canéfora, que eles são mais adaptados para clima quente, aqui ele sofre. Então a gente Ele tem sofre. variedade clonal aqui de arábica ou de robusto amazônico que tem há 3 anos de pomar implantado e nunca deu um fruto, porque o sol daqui castiga muito. Então Ah, a e gente no ainda caso o está sol. aqui, para você ter noção, fala em questão de secagem em terreiro, 7 dias, 10 dias para fora. Mas para cá é tão quente e seco que às vezes em determinadas partes do ano que se duvidar sai aqui em 2 dias o café em Ó, terreiro. Então é é, muito, muito agressivo aqui as é condições muito climáticas para agressivo. cá. Mas o sistema de produção, vocês têm que irrigar, então, no caso, para poder ajudar, o agrofloresta não funcionaria? Não, sim, aqui para cá é só sombrite. A gente usa, tem muita questão de sombrite. A questão é que aqui só tem uma ou duas regiões que produzem café arábica, que é na região mais lá para perto da Venezuela mesmo, porque a altitude é mais alta e tem um clima mais controlado, é mais frio, região de Uhum. alta altitude. E para o sul do estado, que é mais ali para perto do Amazonas. Já entra na É. região mais da floresta amazônica mais densa. Mas o resto do estado aqui é muito pouco produtivo e é só questão de conilon mesmo. A gente está trabalhando
em questão de pesquisa mesmo, desenvolvendo para fazer os implantes de robusta. Aí uma curiosidade que tu falou da questão de produzir o menos mais qualidade, em termos agronômicos que a gente trabalha com isso, que tem a questão do desbaste de produção. Aí isso já é outra coisa que eu queria te perguntar. Se tu já cogitou fazer desbaste na tua própria produção, desbastar ramos produtivos para focar a produção da fotossíntese fotossimilados da planta em pequenos ramos para elevar a qualidade deles. Se tu já fez algum teste com isso. A gente fez no ano de 2000 e meu pai fez no talhão dele de Catuaí, foi 2022, isso. 2022 ele fez em metade da lavoura, ele tirou a parte até que ficava mais verde, a parte de baixo da planta ficava muito sombreada, então ele entrou e desbastou tudo. E assim, o resultado foi assim melhor em termos de bebida, mas assim, o que ele perdeu de café não justificava o que ele levou da pontuação. Então a gente até parou de fazer. Facilitava também o serviço um pouco de arruação, por exemplo, mas assim, economicamente falando, não valeu a pena, sabe? Tem um outro parceiro lá do pessoal da Host, né, Cleverson, o Ercilei, que aquele lote clássico dele, que sempre vai para o concurso da Emater, ele faz algo semelhante, né? Não sei se ele se ele desbasta ou se é um estresse hídrico na planta, para ela produzir menos e subir a qualidade da xícara, mas pelo que eu entendo, é um talhão só que ele faz isso. Ele já faz específico para o concurso, então, pensando já no concurso. Exato. A gente aqui, até a qualidade da gente é um pouco mais alta, a gente é muito frio, então a gente já produz menos, eu acho, que eles lá. Então a gente já consegue manejar bem isso, porque o ano que vai produzir pouco, produz muito pouco, entendeu? Aí a gente consegue subir bem a qualidade, assim. Esse ano a gente tem uma expectativa boa, porque essa lavoura alta da gente produziu muito ano passado, e esse ano está com uma carga baixíssima. Então, os lotes meus o ano passado, os que tiveram carga baixa, e assim, juntamente com o processo também, porque eu vi que ele estava com uma carga mais baixa, eu também caprichei bem no processo, fiz fermentação diferente. Aí eu acho que foi os que mais pontuaram. O terceiro colocado era um arara do meu pai. Ele é um café que nem é tão, em altitude, nem é tão alto. Ele é um café de 1.100 metros. E foi o melhor café que a gente teve ano passado, assim, sem ser dado. O Guixa foi ele, foi um arara. Assim, ele ganhou de muito Catuaí, que estava a 1.400 metros de altitude, mas a produção dele foi muito baixa. Lá são 1.500 pés, deram 6 sacos de café. Nossa. É. Mas ótima pergunta, José Lucas. Acho que foi uma ótima discussão. Mas alguém tem outra pergunta? Eu só queria te complementar, Matheus, porque quando tu falou de irrigação é justamente a parte da minha tese que eu estou trabalhando, a gente trabalha com suspensão da irrigação para manejo da florada. Justamente porque se a gente suspende a irrigação, a gente causa um estresse hídrico na planta, aí ela faz a uniformização dos brotos, aí quando volta para a irrigação, eles entram em antese, né, que a gente fala que é o processo que ela vai florescer e formar os frutos, tudo ao mesmo tempo. Aí você tem uma padronização de maturação. Aí com a suspensão da irrigação, a gente consegue padronizar a maturação dos frutos. Aí fica melhor, né? Fica melhor. Aí não tem aquele problema de ter grão verde lá no meio, lá, todos eles ficam no ponto de maturação adequado para a colheita. Você consegue também fazer aumentar a produtividade, né? Pra você dar o estresse para a planta na hora, mas assim, você já dá o estresse para ela na hora certa e você consegue entrar com a água a hora que ela precisa, né? Exatamente. Aí você consegue uma produção melhor. Sim, tem um conjunto de fatores que dá para trabalhar também, que a gente faz isso, que é a suspensão da irrigação com o uso de fito-hormônios, que usa a aplicação de hormônios vegetais na planta também para justamente fazer isso. Que é hormônio que a própria planta produz, a gente só sintetiza em laboratório e joga nela lá depois para aumentar essa questão da produtividade de qualidade mesmo. Aí, no caso, também com a irrigação, você consegue fazer os nutrientes na hora certa, né? Você faz uma leonardita, você consegue um resultado bem melhor, né? Em termos de quantidade, assim, por talhão. Acho que agrega ali, você consegue... Eu acho que deve entregar ali uns 10 sacos a mais por hectare, né? No caso. Muito legal. Boa. Você vai ser um especialista, José Lucas. Muito legal. E parabéns aí também pela pesquisa, acho que vai ser muito relevante, realmente. A gente precisa de
Quanto mais gente assim, envolvida no café e pesquisando, melhor para a gente que é produtor, né? E Sim, assim, sempre vem coisa nova e ajuda demais. sim. Você pega, hoje mesmo tem variedades aqui, que surgiu aqui dentro de laboratório, aqui no Brasil, que tá para fora e fazendo bem sucesso. Caturra, aqui não tem, você não acha para comprar, eu acho que assim, de produtor do Brasil, mas se você for para fora aí, acho que na Costa Uhum, Rica tem bastante, Colômbia, Honduras. sim. Então, Boa, beleza. valeu demais aí, Cleverson, pelo tempo que você dedicou aí pra gente. Obrigado demais, o papo foi muito bacana. Obrigado ao pessoal aí da Dinâmica também que acompanhou. Se tiverem mais dúvidas, qualquer coisa também mandem por mensagem, que daí a gente redireciona ali para o Cleverson. E acho que é isso. Obrigado a todo mundo aí, boa noite, um bom final de semana aí para todo mundo. Boa noite para todo mundo aí. Sim, Bom final de semana, bom descanso. Valeu. sim. E Valeu. estamos na guarda desse gueixa aí, hein? Vamos trabalhar ele em agosto, se Deus Vamos quiser, falar, em tá aí. agosto eu vou estar na sua porta aí batendo. Vocês precisam vir que está. Sim. Boa, brigadão, pessoal. Boa noite aí para todo mundo. Valeu. Tchau, Valeu. tchau.